Paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma série de estudos e então eu queria que você acompanhasse com a gente. Sou o pastor Tiago, um dos pastores ali da Igreja Batista Central de Capim Branco, e vou estar aqui nessa série, nesses vídeos aí, a gente abordando um assunto que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é o tema aí dos nossos 3 vídeos, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele em cada. Então, o nosso tema desse estudo é priorizar o reino de Deus, colocar o reino de Deus como prioridade no nosso dia a dia, na nossa vida e aonde a gente for. E eu quero iniciar aqui com esse contexto que talvez seja, quando a gente fala sobre priorizar o reino de Deus, é o texto que sempre vem na nossa mente, que é Mateus 6, versículo 33, que ele diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente que já conhece o texto, a gente sabe que Jesus está falando ali, até que ele chega nesse ponto, ele está falando sobre algumas necessidades que a gente tem na nossa vida. Ele fala sobre as vestes, sobre aquilo que a gente veste, e sobre a necessidade que a gente tem de comida, Óbvio, são coisas que são naturais, a gente realmente precisa dessas coisas. Então Jesus está falando sobre as nossas necessidades. E ele inicia dizendo sobre isso para que a gente não esteja ansioso quanto a essas necessidades que a gente tem. E como estava falando, são necessidades genuínas, Todos nós precisamos comer. Então a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Se você não se alimenta, certamente vai dar aí morte, com certeza. Do mesmo modo, a gente precisa se vestir, para sair para a rua, para fazer as coisas, para as nossas necessidades. E Jesus ele fala que diante dessas necessidades, ele mostra que nós não precisamos estar ansiosos quanto às nossas necessidades. Ele vem dizendo isso, dando exemplo, quanto a alimento, ele fala sobre os pássaros, Os pássaros não plantam, os pássaros não colhem, não precisam juntar em celeiros, mas Deus cuida de cada um deles. Quando fala das vestes, ele fala sobre os lírios do campo, a beleza dos lírios do campo. E quanto a isso, ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, ele se vestiu como os lírios do campo. Deus veste assim, ele vai falando no texto que Deus veste assim o lírio do campo, que um dia está aqui e no outro é lançado no forno, quanto nós, filhos de Deus, ele também cuida de nós. Mas para que a gente entenda sobre essa prioridade, então Jesus ele fala para que a gente não esteja ansioso quanto a essas coisas. Olha o que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Ele diz o seguinte, olha só o que Pedro escreve: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, para que a gente priorize o reino de Deus em primeiro lugar, a gente coloque o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente precisa lançar sobre Jesus, lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Ele cuida de nós, é isso que Pedro escreve aqui, porque Ele cuida de nós. Então nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, para que aí sim Ele nos exalte e lançamos sobre Ele as nossas ansiedades. É isso que Jesus está falando. Não precisamos estar ansiosos sobre as coisas que nós havemos de comer ou pelo que havemos de vestir. Mas Jesus fala para a gente colocar essa ansiedade sobre Ele. Por quê? Porque o mais importante, aquilo que a gente tem que priorizar de verdade, é o reino de Deus. Então, por isso que ele vem dizendo no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Às vezes a gente pensa nisso, e não tem noção do que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele fala sobre princípios bíblicos, sobre os princípios de Deus para nós. Ele fala sobre os princípios que vão reger a nossa vida, a nossa conduta,
de todos os lugares. Então, eu preciso descobrir primeiro esses princípios, e a Bíblia me mostra todos os princípios do reino de Deus. O que Deus espera de mim enquanto marido, o que Deus espera de mim quanto pai, o que Deus espera de mim como pastor, o que Deus espera de mim como cidadão da minha cidade, como empregado no meu trabalho, como aluno da minha escola, aonde eu estiver, qual a vontade de Deus para mim. Então, quando eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou dizendo que eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida a vontade de Deus. Eu sei que muitos gostam daquele negócio, né? Primeiro Deus, segundo igreja, depois, não, segundo família, depois igreja e tal. Mas não, primeiro lugar, em qualquer âmbito, em qualquer ambiente, é a vontade de Deus. Quando eu sou pai, qual é a vontade de Deus para mim como pai? Então eu olho dentro da palavra, encontro a vontade de Deus para mim como pai, como eu tenho que me comportar. Qual a vontade de Deus para mim como marido? Qual a vontade de Deus para mim como empregado? Então eu consigo encontrar na Bíblia todos esses princípios para que aonde eu estiver eu possa viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala da nossa conduta, ele fala do nosso modo de vida, ele fala do nosso andar diário, nosso viver diário diante de toda e qualquer situação. A sempre analisar qual a vontade de Deus para mim. Eu quero até indicar um livro, né? Aproveitar a oportunidade de indicar um livro. Ele não está aqui não, mas indicar um livro que ele é Em Seus Passos que Faria Jesus. É um livro excelente, incrível. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, de comprar esse livro, compre, leia, porque é exatamente isso. É exatamente disso que se trata esse livro, sobre o reino de Deus em primeiro lugar. Então, pessoas foram diante de várias situações, elas tiveram que optar entre a vontade de Deus ou a vontade deles mesmos. Então, quando colocaram a vontade de Deus em primeiro plano, colocaram o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro plano da sua vida, então o modo de vida e o modo de conduta deles foi mudado completamente. Então, nessa primeira mensagem que eu quero deixar para você, encontre na palavra qual a vontade de Deus para você em todas as áreas da sua vida e coloque isso como primeiro lugar. É assim que a gente já inicia definindo se realmente priorizamos o reino de Deus ou não. Então, descubra a vontade. Você vai descobrir a vontade. Qual a vontade de Deus para você como pai? Qual a vontade de Deus para você como marido? Qual a vontade de Deus para você como esposa? Qual a vontade de Deus para você como filho? Qual a vontade de Deus para você em todos os âmbitos, em todos os lugares que você estiver? Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. E aí sim, a gente inicia, né, realmente colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro plano. Então, priorize o reino de Deus, priorize os princípios de Deus. Nos próximos vídeos a gente vai continuar conversando sobre eles, sobre alguns outros 2 pontos que a gente tem para ver sobre isso, priorizar o reino de Deus. Né? Então, eu quero fechar aqui nessa mensagem para que você possa meditar sobre isso. Né? Depois aí, acabando de assistir, pense nisso, leia o texto, pense nisso. Qual a vontade de Deus para você e priorize isso em nome de Jesus. Amém? Lembrando, né, das nossas redes sociais, nós temos aí no Facebook e no Instagram, você pode pesquisar @BatistaCentralCB e também no YouTube Batista Central de Capim Branco. Tanto no Facebook quanto no YouTube, nós transmitimos os cultos de quinta-feira às 19 horas e no domingo também às 19 horas. Você pode entrar lá pelas nossas redes sociais e participar conosco dos cultos transmitidos aí online. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.